Sauabonar, mais uma vez recebendo aqui um time escalado de pessoas pretas e conscientes em mais um Abrindo o Jogo, para a gente poder encerrar esse mês da consciência negra. E a consciência é o ano inteiro, mas como todo mundo sabe, mês de novembro, um mês alusivo, é simbólico, específico para a gente aprofundar um pouco mais nesse debate tão necessário e importante para a sociedade de maneira geral. E hoje o time é uma seleção, hein? Estou aqui com a Juliane, ex-vereadora, super ativista, conhece como poucos a causa e milita com uma importância muito grande na comunidade. A minha amiga Águida Terciliano. A Águida, além de ser essa mulher linda e competente, ela é filha de um saudoso e grande amigo e ídolo de infância no futebol, nosso saudoso Reré, que nos abençoe aí do céu. E aqui, do lado, para mim, um cara que eu admiro já há muito tempo, pela postura, pelo que ele faz ao longo da sua vida, e pelo pai que ele é, principalmente, pelos ensinamentos, e uma referência para todos nós, nosso amigo Gilson Ismael, o Gipão, para a gente poder falar e encerrar esse mês da consciência negra. Eu quero começar agradecendo a cada um de vocês pela presença. Eu sei que todo mundo tem uma agenda bem concorrida e tiveram que abrir mão algumas vezes de algumas coisas para poder estar aqui com a gente, mas eu quero começar agradecendo a você, Juliano. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Rogério. A gente sempre te ouve lá na rádio, seus depoimentos, suas considerações, eu acho muito importante. E estar aqui é um grande orgulho para nós. Maravilha. Minha amiga Águida, tudo bem com você? Tudo jóia. É sempre um prazer, né, estar nesses ambientes e saber que as minhas vivências podem contribuir, né, nessa narrativa, nessa construção aí. Vai ser uma troca bem enriquecedora para nós. Muito obrigada. Meu amigo Gibão, fala pra gente aí, cara, porque eu acho que você não aparenta, mas é o mais experiente aqui de nós. E, sem dúvida nenhuma, tem muita história para nos inspirar. É isso aí, Rogério. Abrindo o jogo, né? Então nós vamos fazer um bate-papo aqui legal. E também sou um cara que eu sempre te ouvindo, sou seu fã também, incondicional. Estamos aí para o bate-papo e vamos contribuir. Bacana. Quero começar perguntando a cada um de vocês, primeiro, quando foi que vocês tiveram a consciência de que sou preto, sou diferente, não sou visto como a maioria dos coleguinhas, embora nascidos em famílias pretas, mas que conviveram na rua, na escola, em ambientes onde a gente tinha amigos brancos de infância, na escola, na igreja, na rua. Quando foi que vocês tiveram a primeira consciência de que não sou igual aos coleguinhas, principalmente é tratado como eles? Eu comecei muito cedo, mas de uma maneira muito positiva, porque foi através da minha mãe, né? A minha mãe sempre me disse que eu era uma menina negra, linda, e sempre que ela via alguma criança negra num comercial ou numa revista, ela chamava e falava: Olha, Juliane, que menina linda! Então, ela é que me mostrou isso, primeiramente, e bem na primeira infância, com 3, 4 aninhos. Então, eu já comecei ali e já fui crescendo essa autoestima a partir dali. Então, eu não tive, assim, experiências negativas. Eu já me olhava como uma criança negra e já me auto-identificava e já me orgulhava disso. Isso, a palavra é se orgulhar. Já me orgulhava disso. Então, eu não tive problema de me sentir inferior em momento algum, né? Tanto é que a gente passou por esse momento das campanhas, o pessoal perguntou: Juliana, você sofreu algum tipo de racismo? Eu, não, porque as outras, meus colegas sofreram, né? Macaé, Dandara, sofreram nas redes sociais. Então, eu já comecei muito cedo. E a partir daí, a própria sociedade caratinga também já identificou. E a partir daí, meus colegas também. Então, eu não sofri nenhum tipo de retaliação, de racismo nesse sentido, porque já me respeitavam a partir
da minha cabeça erguida, né? Porque a gente já se identificava como negros e negras na Essa questão do sociedade. respeito aí, ô Juliane, ela é primordial, porque a partir do momento que você se posiciona, você passa a ser respeitado. Primeiro você é combatido, eles tentam te derrubar. Depois vê que não consegue, passa a te respeitar. Águida, você, eu sei que seu pai era um cara, eu até me arrepio para poder falar do Ré, que é um. Em questão de referências, assim, a minha família sempre foi aquela bolha bem de inspiração mesmo, né? Então, só que naquele lugar de ser preto, eu já tive uma vivência diferente, assim, da Juliane, por exemplo, porque eu fui me entender já na juventude, assim, através até dela, né? Que há 10 anos eu estava formando no terceiro ano. E passava por transição capilar já, o cabelo, aquela coisa ali, eu já estava me entendendo, mas eu não entendia que eram as vivências do povo preto, né? Eu não entendia todas essas problemáticas, sofri tudo isso na infância, na escola, mas eu não entendia o porquê que eu estava sofrendo aquilo. E quando Juliane me chama, né, nessas caminhadas da consciência, sabia que eu gostava de dançar, me chama para participar junto com ela, que eu fui entendendo essa comunicação, esse diálogo de eu sou preta, eu posso usar um turbante. Eu sempre gostei de turbante de lenço, mas eu não entendia o porquê daquilo, que era da minha cultura, que era a minha história. Então, assim, foi bem recente, com o quê? 17, 18 anos que eu fui me entender e aí eu logo já quis entrar. Depois eu posso até contar mais como que foi, assim, através da Juliana, eu estar fazendo cursos dentro da cultura preta, conheci a dança afro, conheci os meus mestres, aí sim fui entrando nesse mundo, mas eu falo que foi recente, assim, hoje eu faço esse trabalho de fortalecimento mesmo e de inspiração para as crianças, para que elas façam igual a Juliane, né, se reconheçam, se orgulhem, sabem quem são elas, que elas são pretas e não precisam de passar por todo esse processo, assim, igual foi no meu caso. Meu amigo Gilson, imagino que você tenha passado na infância, e depois você tem até uma história para compartilhar com a gente aqui da sua filha, que está até se transformando num livro que a gente vai falar dele também. Bom, Rogério, primeiro, também falar sobre essa trajetória, vou te fazer uma pergunta. Você conhece Joaquina Monteiro, professora de História, polivalente? A Joaquina foi uma das pessoas com quem eu me inspirei. Estudava no Polivalente em 1982, 83. Sou bem velho, faço 60 anos agora. Não aparenta. E eu era o único aluno negro da escola do Polivalente, na antiga quinta série. Depois, na sexta, apareceram mais alguns, que era de outra turma, né? E a professora Joaquina, ela me deu um livro chamado Minha Formação, de Joaquim Nabuco. E Joaquim Nabuco, para mim, foi um dos grandes abolicionistas e que discutia, né, em 1910, quando ele morreu, em 1989, 890, né, que morreu foi em 1910, e aquilo ali me inspirou. Ela falou assim: vamos começar a estudar? Então, por ela ser uma professora negra, de história, historiadora, ela me deu aquele livro. E no mesmo período, era o período das diretas já, né, onde o Brasil estava mudando a transição do período De uma ditadura da militar para uma ditadura democracia. militar para um processo democrático, né, que até hoje não. É um processo, valeu? E um processo transformador do. Em 83, eu fazia parte do Centro dos Estudantes de Caratinga, que hoje tem, a gente tinha cada um representante de cada escola, e Me nós lembro disso, somos dessa época aí. nós somos nas diretas já. E o Centro Estudante levou para Belo Horizonte, uns 3 ou 4 ônibus para Belo Horizonte. E lá, assim, eu não tinha noção, tanto é que eu milito no movimento negro bem antes de eu militar na política e no movimento social. E lá eu encontrei o pessoal do MNU, que é o Movimento Negro Unificado. E naquela época era só carta, hoje não tinha e-mail, não tinha. E eu entrei em contato com o pessoal e nós tentamos fundar o movimento negro em Caratinga. Então, a gente tinha aquele contato através do MNU, Movimento Negro Unificado, que hoje ele existe ainda em Belo Horizonte. Mas, na verdade, eu militava no MR8, que é o Movimento Revolucionário 8 de Outubro. E, através do MR8, eu cheguei ao MNU. E essa história, ela veio, e aí eu comecei a interessar, comecei a participar, fizemos algumas reuniões, mas na época a reunião, ela não tinha, assim, você não conseguia agregar muitas pessoas. Até porque o Brasil passou por um período muito grande onde a gente não Muito podia se grande. reunir, né? E você não conseguia discutir. Então, assim, foi através desse período, 1983, com a professora Joaquina, né, que eu
não tenho vontade de ver, você acha que agora no edifício Maria Linda ali ainda, mas minha trajetória foi essa, né? Através do MR8, depois do Movimento Negro Unificado, nós estamos aí, estamos na luta. Só que agora a gente vai deixando a luta o pessoal mais novo, igual a Águida, Exatamente, vamos deixar com elas aí. Vamos deixar com elas. Eu não tenho essa trajetória toda que você tem. Como eu falei aqui no último podcast que a gente fez, em muitas casas, o ensinamento sobre a nossa consciência negra e se identificar como preto, ela é passada de pai para filho. Eu sempre tive essa consciência porque na minha infância eu sofri muito com racismo. Porém, essa questão da organização, dos movimentos, né, do ativismo, eu comecei a ter muito mais com a questão da minha filha. Sim. Ela me inspirou muito mais do que eu inspirei ela, né? E o Gilson tem uma história aí sobre a filha dele, né, Gilson, que passou por isso na escola. Eu gostaria que você compartilhasse com a gente. Bom, minha filha, que antigamente, né, hoje é do primeiro ao sexto ano, né? Acho que tinha da primeira à quinta série. Na verdade, ela não chegou nem a fazer creche, né? Creche, esse sistema do CI, acho que veio logo depois. E minha filha, acho que depois do terceiro ano que ela estudou com a Águida, Sim. ela te mandou um abraço, tá? Um abraço para ela A filha também. mora em Curitiba. E ela, no início, ela era a única menina negra na sala de aula. Então, se eu conto isso aí, eu fico e ela chegava em casa meio aborrecida, né? Que ela era a única menina negra, falava assim, mãe, eu quero que o meu cabelo fica para baixo, igual o das outras meninas, né? Então, assim, e ao mesmo tempo, não conseguia, então, assim, ela tinha que passar chapinha, né? Pente Às vezes, quente. a mãe dela fazia uns processos lá de enrolar o cabelo, ficar Vai- aqueles cachinhos, passava, ficava meio-dia praticamente a preparar. E aí, às vezes, quando fazia aquela chamada chapinha, o cabelo depois chovia, virava aquela. E até que ela começou a criar consciência sobre essa questão, né? De questão de assumir a negritude. E aí eu cheguei a comentar com o Rogério, comentando com você, assim, a questão do processo, de estar escrevendo um livro, ele é demorado, né? Burocracia, editora, e nós estamos Recurso financeiro. recurso financeiro. Aí o título do livro é O Meu Cabelo Não É da Sua Conta. Então conta toda essa história para você evitar a questão da discriminação racial lá na base, na raiz, né, com as crianças. Fala assim, a criança não nasce racista. Com o processo, de quando você vai crescendo, que você vai vendo o convívio com uma pessoa ou com outra. Então, para a gente trabalhar isso lá na raiz, lá no CI, na escola infantil, com as crianças. Então, assim, eu pretendo, ano que vem, já está lançando esse livro, com esse título, Meu Cabelo Não É da Sua Conta. Então, quando assim, é um livro infanto-juvenil para trabalhar realmente essa. E ela será a personagem principal. Agora entra ela, entra meu Uhum. filho, Samuel, para a gente. Questão de colocar só ela também, vai dar um sono. O Samuel. Agora, meninas, a questão da educação, eu sei que vocês atuam na área da educação. Como é que vocês estão encarando esse momento que a gente está mais consciente, mas a percepção que eu tenho, posso estar enganado, vocês me corrijam se eu estiver enganado, que as escolas ainda não estão abordando o tema de uma forma, da forma que ele tem que ser abordado. Uhum. Porque, assim, eu não vou nem chegar. O Gilson teve a sorte, o privilégio de ter uma professora que o chamou e mostrou para ele algo. No meu caso, não. Eu, na escola, aprendi aquela história oficial, escrita por mãos brancas, por mentes brancas, da forma que a gente aprendeu, né? Da Princesa Isabel, aquela bondosa Princesa Isabel, aquela coisa toda, nós aprendemos isso na escola. O que vocês estão vendo hoje esse processo de educação, Juliana? Olha, nós trabalhamos nas escolas desde 2003, né? Desde do surgimento da Lei 10.639, que introduz a história e cultura afro-brasileira no currículo escolar. Então, desde 2003 nós estamos nessa luta, há mais de 20 anos. E a gente percebe, né, como que a crescente, às vezes cresce, às vezes diminui. Nós percebemos que nós tivemos um avanço grande, porque começou a chegar material, livros didáticos, fantoches para se trabalhar, muita coisa chegou. Nós tivemos um crescente também com o governo do Pimentel com a Macaé, que ela criou a Afroconsciência, deu um boom, principalmente no estado de Minas Gerais,
onde a gente tinha recurso para trabalhar o afroconsciência. Tinha recurso financeiro mesmo para poder trabalhar as escolas, todas as escolas do estado inteiro. Depois nós tivemos 2 governos, né, tanto no estadual quanto no federal, que fizeram retrocesso. A gente sente isso agora, esse retrocesso desses 2 governos, estadual e federal, extremamente de direita, onde não estão dando ênfase ao que precisa ser feito, que é a conscientização. Porque é igual você falou, o Dia da Consciência Negra a gente faz em novembro, mas a gente tem que trabalhar o ano inteiro no currículo. Com certeza. Então, os textos, as artes vão ser trabalhadas de maneira interdisciplinar em todas as disciplinas. Então, a gente percebe que tem alguns professores ainda fazendo vista grossa, às vezes não querem trabalhar da maneira que deveria, e alguns professores resistindo ainda. Então, eu percebi isso agora, principalmente este ano, de alguns professores resistindo, falando, não, a gente tem que fazer, a gente tem que fazer, e alguns professores querendo puxar para trás por causa de ideologias mesmo, de não concordar. E a gente sentiu isso após esses governos, né? E agora a gente está tentando fazer esse resgate novamente, porque a gente já tinha avançado e agora a gente tem que estar tendo que reconstruir. É igual quando você vê nas redes sociais esses ataques racistas, homofóbicos, que a gente tem visto e que não tinha antes, né? A pessoa estava ali dentro de uma bolha, mas aí se soltou, teve palco, né? Fortaleceu. Então, fortaleceu. Plateia, né? Tem plateia, então a gente está sentindo isso e até mesmo através das nossas crianças. Então, por isso que a gente inicia esse trabalho desde a educação infantil, do ensino fundamental, ensino médio, até o ensino superior, porque a gente tem que fazer em todas as áreas do conhecimento. E é interessante que todos os cursos superiores agora têm a educação, né, na relação étnico-racial e a promoção da igualdade racial, todos os cursos, medicina, farmácia, tudo. Não tinha antes, né? Então, a legislação ela abrangeu tanto na educação infantil, ensino fundamental e médio, quanto no ensino superior. Então, a gente tem avanço e retrocesso. A gente vai seguindo o bonde, né? Você também atua com criança. Sim, eu estou mais no vamos ver, né? Dentro mesmo das escolas, através dos movimentos, e eu concordo, assim, com a Juliana. A gente viu a Crescente, eu pude participar da Crescente, que foi um pouco após a minha formação, eu já estava junto com ela nas escolas, e depois essa pausa, e agora a gente Retrocesso, né? Mas só que eu sinto também que a educação, ela está se aproveitando. Eu agradeço muito, assim, a gente tem os editais, né? As políticas públicas que nos ofertam, igual eu trabalho com alguns movimentos, Caso Meraki, Caratinga Afro, que a gente está chegando nas escolas. Essa semana mesmo a gente finalizou o nosso Afroalfabetizar, que a gente teve esse espaço de estar nas escolas, e algumas escolas de muitas portas abertas, né, nos receberam bem, outras já têm essa resistência, assim, de não, por questão de ideologia, não aceitar, enfim. Mas eu acho que ainda falta partir da parte da educação enquanto a legislação mesmo fortalecer, e não usar dos nossos projetos, enfim, para, né, que aproveita ali, chega no mês da consciência negra, faz todos os trabalhos, mas depois durante o ano não tem essa continuação. E a gente vê as crianças assim, tem interesse, sente a vontade de estar, de participar, musicalização, dança afro, capoeira, e chega do resto do ano se perde, né? Então eu sinto muito isso, eles assustam assim quando vê a gente, tem interesse, mas a escola não dá um respaldo, talvez, né, pelo que a Juliane falou aí, essa resistência, ela precisa continuar, a gente tem que melhorar isso daí, né? O que a Juliane falou e você falou em relação à ideologia, o Gilson também já tinha falado do começo da trajetória dele, que é antes da política. A gente precisa abordar um tema que é muito delicado nesse momento que o Brasil vive de polarização, de extremismo, né? Na minha última coluna, no meu último artigo, Coisa de Preto, que há alguns anos já a gente tem feito aqui no Diário de Caratinga, uma vez por semana, uma coluna que a gente tenta refletir e convidar as pessoas para uma reflexão sobre o tema da consciência negra, né? E a gente traz sempre algumas questões que são sociais, que as pessoas replicam no dia a dia.
E eu coloquei o seguinte aqui na última coluna da quinta-feira, que foi a última coluna do ano. O que você tem contra a consciência negra? E é uma pergunta que ela foi feita exatamente para aquela pessoa que acha que consciência negra é bobagem, que tem que ter consciência branca e uma série de bobagens que a gente ouve, né? E dentro desses argumentos usados por essas pessoas que explicam por que eles são contra a consciência negra, tá aqui, alguns têm, ó, por que não existe o dia da consciência branca, né? Agora, algo me chamou a atenção nesse momento, que isso é política de esquerda e ideologia. É um argumento contaminado pela polarização que a gente vive no momento, porque, assim, ser contra racismo, ser contra alguém ser explorado, alguém ser descriminalizado, alguém ser abusado, ofendido, teria que ser pauta de esquerda ou de direita, teria que ser pauta de todo De mundo. todos, A lógica é essa, né? Não teria que ter uma bandeira, né? E eu vejo dessa forma, eu trato dessa forma. Por que então que a gente. E você que está em casa pode pensar assim: mas o Rogério levou no programa hoje, levou no podcast o Gilson, que tem uma ligação com a esquerda, né? A Juliane, que foi vereadora, né? A Águida, que também está aqui com a gente, e eu que sou aquele camarada seguinte: eu não me considero uma pessoa de esquerda, mas eu também não me considero de forma alguma uma pessoa de direita. Eu tento enxergar a coisa de uma forma que eu estou dizendo aqui. Por que tem que ser uma pauta de esquerda? E eu acho que se eu quisesse reunir aqui 4 pessoas que se declaram de direita para poder falar sobre racismo, eu teria muita dificuldade. E por que vocês acham que acontece isso, Gilson? Rogério, com a devida vênia, eu vejo, quando a gente começa a colocar esse debate, as pessoas vêm com essa pergunta. Primeiro, quando a gente discute a reparação que era para ter tido ao longo dos anos, você não. Vamos colocar lá em 1840, século XVIII, século XIX. Quando os negros foram arrancados da África, você tem que pegar toda a história. Inclusive, não dá para debater racismo sem falar Exato. de história. Então, É a primeira coisa que eu falo, não tem jeito. São pessoas que foram escravizadas, não são escravos, foram escravizados, foram arrancados da África e trazidos para o Brasil. Né? Tem um livro, inclusive, quem puder ler, Escravidão, de Laurentino Gomes. Maravilhoso. Igual eu falei, assim, eu tinha muita afinidade com Joaquim Nabuco, mas sempre gosto também porque ele escreveu naquela época, né, em 1830, 1840, o que o Laurentino Gomes ele relata hoje é a verdadeira história da escravidão. Os negros foram arrancados. Tem um livro, uma parte que ele fala da rota que fazia aqui, que vários tubarões já seguiam a rota dos navios. Porque sabia que seria já sabia que o negro que estava totalmente debilitado era jogado no mar. Sim. Era mercadoria. Era fonte de alimento para os negros. Então, o que acontece? E aí você pega, aí quando você começa a discutir questão de cota, eu não vou falar que você tem que ficar indignado, as pessoas não querem ter cota para negro, porque nós discutimos essa pauta. Se você pegar, procura aí a lei do boi. A lei do boi, que acho que você já ouviu falar, algumas pessoas que eram brancas, que eram grandes fazendeiros, tinham uma cota específica na lei do boi, que foi instituída na Constituição de 88, que as pessoas que eram fazendeiros, era uma cota, os filhos de fazendeiros que tiveram perda de escravos, eles tinham que ser compensados. Então, essa lei do boi, ela foi uma lei que foi criada para que os filhos de fazendeiro pudessem estudar agronomia, porque às vezes o cara tinha 10 cabeças de gado, ele não sabia como cuidar do gado. Então, ele criou uma cota, foi na época do Ernesto Geisel, década de 70, que acabou sendo homologado, e ele colocou essa lei do boi para que o filho do fazendeiro pudesse estudar de graça para poder saber cuidar dos gados. Então, essa reparação histórica, ela tem que ter. Ela tem que ter. Se você pega na camada de cima da sociedade, você vai ver quantos desembargadores brancos tem, quantos ministros brancos tem, quantos médicos. Aí, não desmerecendo, na hora que você chega na camada de baixo, que eu até falo o relato da pirâmide de Maslow, né, quem puder dar uma olhada, aí você pega na camada de baixo da sociedade, não desmerecendo, você vai na construção civil, a maioria é negra. Você vai hoje nos presídios, a maioria é negra.
Então, você tem que haver esse debate, uma ferida aberta que está desde a década do século passado e que até hoje você não consegue. Então, se você pega o negro, quando ele não está desempregado, ele está no subemprego. Ele normalmente tem 4, 5, 6 filhos, ele não tem condições de dar o suporte para o seu filho, tanto numa escola particular ou em outra escola. Então, isso aí tem que ter essa reparação. Você pode chamar, então, ou não falar porque eu sempre fui de esquerda, porque essa pauta é só nós que debateram. Só nós que debateram. Essa é a minha dúvida, Eles não Luiz. conseguem. O que você está falando, eu acho que é inquestionável, né? Eu acho que para debater racismo, é impossível que se faça isso sem um mínimo de conhecimento histórico, sem um mínimo de seriedade e honestidade histórica, né? Vir com Sim. fake news, com mentira, não. Honestidade histórica. Fato. Então, isso aí é inquestionável. Mas a minha dúvida é por quê? É porque talvez seja uma ignorância minha, e eu até falo para as pessoas que a gente é ignorante na maioria dos assuntos. Agora, aquele que você quer ver, quer conhecer, você tem que estudar. Sem estudo não tem como fazer nada. O porquê, então, que é uma pauta, você falou, só nós debatemos, mas por que só a esquerda debate racismo? Eu tento entender isso, já que é uma. Porque se você for conversar com alguém que não é de esquerda, né, e que talvez nem seja identificado tanto com a direita, eu tenho amigos que não são de esquerda, mas também não estão tão identificados com radicalismo, com Sim. extremismo de direita. Eles vão dizer o seguinte: mas eu já vi pessoas dizendo assim, mas eu não escravizei ninguém. Assim, amigo meu, eu também nunca fui escravo, não. Eu nunca fui escravizado, não. Mas é a questão da reparação histórica. Entre esses argumentos que eu citei aqui na coluna, um que eu também me ative a ele foi: isso incentiva o vitimismo. Vocês acham que são argumentos que as pessoas usam para tentar desqualificar o debate? Tipo assim, não, isso é vitimismo, é o famoso isso é mimimi, é para desqualificar o debate? Ou é um medo de uma reflexão maior? Ou por ignorância? Porque eu custo acreditar, gente, que seja só ideologia. Que o cara fala assim, não, porque a pessoa precisa estar tem base de alguma coisa. A pessoa não pode só falar assim, não, eu sou contra o Dia da Consciência Negra porque ele vai incentivar o vitimismo. Dia da Consciência Negra, ele é para nós, né, como é o Dia da Imigração Japonesa para o japonês, que é uma lei também que ninguém é contra. Você não vê ninguém debater. Você não vê ninguém ir para a rede social e falar assim, eu sou contra o dia da imigração japonesa porque é vitimismo. O dia da imigração italiana é lei. É lei, é feriado para os caras, é lei. E você não vê ninguém debater, você não vê ninguém ficar bravo por conta disso. Agora, quando chega o dia da consciência negra, tem um monte de não, que vai incentivar o vitimismo. Eu queria a opinião de vocês. Não, eu sei por quê. Nem vai além da ideologia, é verdade. Você Por que disse essa ideologia? não, você disse uma coisa, porque essa polarização começou agora, né? Tem pouco tempo, de pouco tempo para cá. E esse questionamento, quando vai fazer algo para o povo negro, isso é antigo. Por que que é antigo? Porque quando iniciou a colonização no Brasil, então nós temos 3 povos principais: povo negro, povo branco e o povo indígena. Então, desde aquela época, tudo que se relacionava ao negro e ao indígena, isso não é só conosco, não, ao indígena também. Também. Só que como o indígena é menos, né, foi praticamente um povo dizimado do nosso Foi país, dizimado. infelizmente, então a gente vê menos, mas aconteceu com os 2 povos, indígenas e negros. Então, tudo que se valorizava, tudo era só do povo europeu, dos descendentes de português. Então, desde aquela época, tudo que vem do povo negro é errado, tudo que vem do povo negro é menor, tudo que vem do povo negro é questionável, tudo. Então, por isso que até hoje o que vem para a reparação é questionável, Dia da Consciência Negra é questionável, é porque iniciou lá. Então, é uma história de muitos e muitos anos. Não é algo de 2010 para cá. Não, isso está enraizado do nosso país. Então, eu falo isso muito nas nossas palestras. Nós temos uma mãe pátria que teve 3 filhos, foi dada a oportunidade para um filho só, que é o branco. O negro e o indígena ficaram para trás em tudo. Então, na linha de partida, o branco disparou. Puf!
Tudo era dado a ele, igual a lei do boi que ele disse. Podia estudar, a cultura era respeitada, a religião era respeitada, tudo era respeitado. Ninguém foi contra a lei do boi. Ninguém foi contra nada. Aí foi tudo para frente. Aí, a partir de 2003, que a gente começa as legislações para a população negra, aí começa a questionar: oh, mas por quê? Ah, então o negro vai concorrer com o branco lá? Não pode, isso é injustiça. Ah, não pode, e tal, é mimimi. Então, isso está enraizado no nosso país há mais de 500 anos. Velado, né? E vai. Então, para ir tirando isso, com essas leis mesmo, com as ações afirmativas, com esse conhecimento. Então, vai além de ideologia, vai além de partidarismo, vai além de polarização. Isso já vem antes. Bem antes. Foi lá no início. Se tivesse corrigido ali no início, nós teríamos um país diferente hoje. Mas aí, lá no início, o povo negro ficou para trás e o povo indígena ficou para trás. Vocês ficam com a sensação de que, e aí não só na questão racial, mas como na questão humanitária mesmo, vocês ficam com a sensação que a sociedade como um todo ela está evoluindo em algumas questões? Uhum. Vocês ficam com essa sensação ou eu que tenho essa sensação quando eu abro a rede social, falo assim, mas não é possível que o camarada está achando que se bater no filho homossexual ele vai virar homem, não tem lógica. Será que é só eu que fico com essa sensação ou vocês compartilham disso também? Bom, eu acho, Rogério, eu costumo falar assim, está acontecendo na sociedade como um todo um esvaziamento de mentes, sabe? Esvaziamento de mente é bom. O que que acontece? Você começa, eu vou dar um exemplo. Quando nós administramos Caratinga, nós tentamos implantar aquela lei 10.639, é 10.639, né, Juliana? Que foi instituída na época da CEPI, né, que é a Secretaria Nacional de Promoção da Igualdade Racial. E quando a gente sentava, eu não sou da educação, formei, mas fiquei pouco tempo na sala de aula, e quando a gente jogava essa pauta para alguns professores, falava assim, mas como é que nós vamos implantar essa lei? Então, as pessoas, quando eu falo que tem um esvaziamento de mente, é que sim, as pessoas estão preocupadas em estudar e aprofundar no assunto. Tá? Aí eu lembro que até a Lúcia falou assim, vamos montar uma estratégia para a gente montar uma cartilha, porque realmente não vinha nada do governo do Estado e muito menos da Secretaria Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Falei assim, vamos pegar assim, vamos fazer uma matemática do povo negro dentro do... Zumbi dos Palmares nasceu no ano de 1695 e morreu no ano de mil tanto. Quantos anos Zumbi morreu? 40 anos. Então, assim, Uhum. fazer uma matemática usando os cálculos do que acontecia com a gente. Então, assim, eu acho que realmente o que está acontecendo é isso. Sabe? Então, as pessoas não estão preocupadas em estudar, em aprofundar no assunto. A marginalização existe na periferia com a maioria do povo negro. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. A gente está evoluindo, então, Águida, como sociedade, como ser humano. Eu acredito que é igual ele falou, é a falta de interesse, as pessoas elas querem ter essa ignorância de pensamento, se sentem à vontade mesmo para, né, julgar, enfim, oprimir. Então, eu acredito que a gente não tem que ensinar a pessoa a não ser racista. Hoje em dia, com as redes sociais, com tudo aí, a gente tem uma gama de informações. A pessoa, se ela quer e tá, aquilo ali é do caráter mesmo, já é algo que tá velado, já é algo que já, né, foi desde o de antes da história. Então, assim, nós, enquanto povo preto, a gente discute isso porque a gente tem que nos fortalecer. A gente tem que estar nos lugares, ocupar os lugares, crescer e nos potencializar, né? E, infelizmente, assim, a sociedade, ela tá mesmo indo para trás e por questão de querer mesmo. Quando você falou aí que a gente não tem que ensinar alguém a não ser racista, porque as informações estão por aí, você acaba me dando uma certa lição, porque eu sempre acho que eu tenho a ingenuidade de achar que algumas pessoas ainda cometem atos de racismo, de injúria racial, por ignorância. Sim. Eu ainda eu gostaria muito de acreditar na bondade do ser humano, né? Mas quando eu vejo um argumento como esse aqui, ó, e isso aqui, com certeza o Gilson já ouviu, acho que a Juliana também, você também, eu fiz questão de colocar no artigo de ontem aqui no Diário de Caratinga, que fala um pouco sobre a questão da lei de cotas. E a gente precisa deixar muito bem claro
lei de cotas não é lei de cotas para preto, é lei de cotas. Ela contempla o negro, mas ela contempla aquela pessoa que tem uma deficiência, ela contempla o índio, e além disso, não é, por exemplo, tem 100 vagas, não é 100 Para eles. para eles. A gente precisa entender isso. Dessas 100, 50 é para concorrência geral, das 50, 25. Então, assim, é um grupo muito pequeno, a gente precisa entender isso. Então, isso eu acho que é uma questão de ignorância. A pessoa, quando fala que, mas não pode, isso é uma questão de ignorância. Agora, quando alguém fala, e eu já ouvi isso, por isso que eu coloquei isso aqui, quem trabalha vence, não importa a cor. É uma tentativa de desmerecer o trabalho da lei de cotas e uma agressão a quem não conseguiu, porque nós estamos falando aqui de 4 pretos que estão empregados, né, de 4 pretos que têm a sua profissão, com relativo sucesso, né, cada um na sua área, né, mas isto não significa que quem não está aqui não trabalhou, não, gente. São questões de oportunidades. A igualdade de oportunidades que não tem, não existe. Exatamente. E eu costumo até dizer o seguinte, olha, eu não gosto de... Algumas pessoas falam, Rogério, mas você é um exemplo de que se a pessoa trabalhar, ele chega lá, você, então quer dizer que quem não chegou comigo não trabalhou, não. Né? Não funciona assim. Eu cheguei, graças a Deus, mas eu tive a ajuda de muitas pessoas ao longo do caminho que talvez outras pessoas pretas não tiveram. E eu preciso reconhecer isso. Infelizmente, Gil, a gente ouve isso até de muitos negros que chegaram à posição social, alcançaram um certo nível de status, né, um cargo público, alcançou uma certa colocação na sociedade, obteve o sucesso financeiro, reconhecimento, tudo mais. E a gente ouve esse cara, às vezes, se colocar como exemplo do tipo, eu sou um exemplo de que se trabalhar, independente da cor, ele consegue. Só que ele se esquece de dizer e de contar quem foi que ajudou ele. Porque fica parecendo a história da meritocracia, que ela é algo só pessoal, né? A tal chamada meritocracia, que falar de meritocracia no Brasil é uma piada num país com a desigualdade tão grande. Então a gente olha para as pessoas e fala assim, não, mas você é um exemplo de que se a pessoa se esforçar, se trabalhar, ela consegue. Eu conheço muitas pessoas que trabalharam e mesmo assim não conseguiram chegar. Essas pessoas também trabalharam. E aí que vem a questão que você acabou de citar agora, da reparação, né? Então, assim, vocês já ouviram essa história que se trabalhar, consegue? Sim, a Conceição Evaristo fala, né, nossa grande escritora, ela fala, eu estou aqui nesse lugar, mas eu sou a exceção. Não sou regra, né? Ela falou, a gente não pode ser exceção, a gente tem que ser regra, tem que chegar todo mundo. Então, é muito disso, né? Eu vi essa semana a Thais Araújo falando assim que ela chegou, né? Tipo assim, são poucos, né? Como você falou, é exceção. Por que outros não chegam também? Não é porque ela tá lá que ela se sente num lugar confortável. Porque ela tá lá sozinha, vamos supor assim, Mas né? muitos se sentem confortáveis. E esse lugar confortável que tem que... a gente tem que ver o incômodo, porque assim, tem que chegar mais pessoas, não pode só um preto vencer. O interessante vai ser a história vai mudar a partir do momento que vários pretos conseguirem também. E aí cai novamente nessa questão da oportunidade, né? A gente não tem essa igualdade de oportunidade para todos. Então, é isso. E aí que entra a questão das políticas públicas de reparação, de igualdade, né, Gilson? Que muitas pessoas, eu volto a insistir, gente. Você que, de repente, pegou o podcast pelo meio, né? Tá lá... mas é uma questão ideológica, é uma questão partidária. É além, além, muito além. Gente, é muito além. Muito além. É muito além. E a gente costuma dizer que eu gostaria muito, e vou tentar fazer isso, reunir aqui pessoas brancas de direita para que a gente possa falar sobre racismo. Não seria interessante? Não seria interessante? A gente vou reunir pessoas brancas aqui para a gente poder falar sobre racismo. Né? Porque senão você mas é só pauta de direito. Não é só pauta de preto, pobre, de esquerda, não. Tem que ser pauta de todos. Na verdade, assim, o que a gente tenta fazer no dia a dia
é incentivar para que as pessoas realmente, né, negros e negras, nossos irmãos e irmãs negras, saiam jogando bola. Eu fiz uma palestra, deve ter, foi em Ipanema. Eu escolhi o tipo, do tambor ao computador. Por que que eu resolvi colocar esse termo? Porque a maioria da sociedade vê o negro no tambor, né? Tocando o tabaco, tocando pandeiro, ah, é do futebol, porque é o neguinho que é bom de bola, é o fulano. E aí eu falo assim, você pode ir além, É, sabe? A questão do empoderamento mesmo de negros e negras. E porque a maioria das vezes, quando eu falo que as pessoas, a maioria das pessoas, né, acaba ficando um pouco tímida. Eu falo assim, não, você pode, você consegue, é. sabe? Então, assim, esse trabalho que eu fiz, essa palestra, é para incentivar. Ah, não, mas eu não sei fazer, eu só sei trabalhar de servente de pedreiro. Não, você pode, vai além. Então, aí teve um dia que eu encontrei com o rapaz que eu fiz a palestra, sou Paulo. Obrigado pelo incentivo. Cara, hoje eu estou estudando e tal. Quer dizer, você foi além? Foi, estudou, foi curso superior. Então, assim, o nosso objetivo no trabalho de reconquistar e de ajudar a sociedade é isso, é incentivar jovens, incentivar crianças negras, para poder saber que ela pode ir muito além, além do que nós temos hoje. Entendeu? Até porque, né, o que a gente tem visto por aí, e a gente volta na questão da polarização, da radicalização, você que está em casa, está assistindo a gente, está acompanhando, que pode pensar assim, ah, mas isso causa uma divisão na sociedade, isso causa uma rivalidade na sociedade. Ninguém aqui, e aí eu vou falar por mim, mas eu acho que é o pensamento tanto da Águida como da Juliana e do Gilson. Ninguém aqui, nenhum preto que eu conheço, pode ser que tenha algum por aí, mas aqui, nesse ambiente, ninguém aqui quer vingança contra branco. Ninguém aqui quer colocar branco no tronco, quer dar chibatada. Ninguém aqui quer isso. Ninguém aqui. Não é essa a discussão aqui. Falar de racismo, debater racismo, não é construir muros, é ponte. A gente quer construir ponte, a gente quer exatamente o contrário, o inverso do que as pessoas pregam. Não, isso é para dividir. Não é para dividir, é pelo contrário, porque dividido já está. Já, já, Dividido já. já está. Isso cai muito em um outro tema que eu vou dizer aqui agora para vocês, e eu quero a opinião de todos vocês, que é negros também são racistas. Quando vocês ouvem isso, eu confesso que quando ouço isso, eu tenho preguiça de explicar para a pessoa. Mas eu também tenho. E vocês, Juliane? O que que é o racismo? O racismo é quando um povo, uma etnia, se julga superior à outra pela cor de sua pele e acha que pode escravizar, massacrar aquele povo pela cor de sua pele. Aconteceu com os indígenas e aconteceu com o povo negro, né? Então, vários anos de escravidão, não só no Brasil, mas em todo o nosso mundo. E o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. Então, quando se fala a palavra racismo, vai além de É uma poder pessoa, econômico. é além de uma pessoa contra a outra, é um povo contra o outro, é muita gente, né? Então, quando há um crime de racismo que a pessoa ela ofende e é colocado como um crime de racismo, ela não está só contra você, não. É contra Contra um a Há o povo. povo população. inteiro É. contra o povo inteiro. Então, não existe, né? Não existe, por exemplo, racismo reverso. Muita gente fala, não, racismo reverso. É. O branco, o negro fazendo racismo com o branco, não existe, porque isso é uma questão de um povo inteiro. Então, por isso que não existe, né? A questão também do próprio negro ter o racismo. Ele pode ter, na verdade, são alguns pensamentos equivocados, E, né? e às vezes acontece, e você me desculpe até te Então, interromper, sim, às vezes acontece o seguinte, voltando naquela fala nossa de alguns negros que atingiram, porque antes de ser preto, branco, loiro ou colorido, somos seres humanos. sim, mano, sim. Então, o que pode acontecer, e acontece, eu já vi acontecer isso no futebol principalmente, aquele negro que atingiu um status social bacana, às vezes
ele contra outro negro, ele usa de agressão e injúria, replicando o que muito branco faz. Sim, porque às vezes ele Então, sofreu muito também. eu já vi negro chamar o outro negro de macaco. Ele falou assim, eu falei assim, como é que é isso? Eu já vi. Mas, na verdade, quando ele estava chamando o outro negro de macaco, ele estava reproduzindo o que ele ouviu muito de brancos, com certeza, e tentando repassar aquela ofensa a alguém que, na cabeça dele, é inferior a ele economicamente. Sim. Então, as pessoas veem isso como racismo. Na verdade, é uma injúria racial, é uma agressão a uma pessoa. É isso, né? individual. Exatamente. É o que eu tento explicar para algumas pessoas. Minha amiga, eu não tento mais, não. Cansei. Eu tô cansado, eu não tento mais. Mentira, eu não tento não. Não, é verdade. Falar que dá preguiça. Dá preguiça. Mas o negro também é racista. E outra coisa que a gente ouve muito, mas fulano fala de racismo e não sei o que, mas a mulher dele é branca, né? Então, se eu me obrigasse a casar com uma negra, e a questão do sentimento? Fica onde? Fica onde? É muito interessante, Mas eu já ouvi. É complexo. Eu já ouvi. Eu falo, mas o cara fala de racismo, a mulher dele. Mas ele gostou foi dela, né? O Tchan foi com ela, tá zoando, foi. Uai, como que é isso? Então, são algumas questões que a gente ouve e que pra gente é tão óbvio que a minha terapeuta até falou, Rogério, às vezes o óbvio tem que ser explicado. Tem que ser explicado. Aí eu falei pra você, Giovana, você vai me desculpar, mas eu tô cansado. Ô, Rogério, é tão interessante, porque às vezes, principalmente nossas crianças, juventude, até chegar a essa maturidade, né, para se entender como negro, eles passam por esse processo. Porque às vezes sofreu muito, né? Sofreu muito racismo, foi deixado de lado, foi deixado à margem. Então, eles passam por esse processo e alguns nem vencem esse processo. Quando eu dava aula no Barquinho Amarelo, no 5º ano, vem na provinha lá que você tem que responder se você é negro. Vem a cor, né? O BGE e essas provas falam a cor. Então, vem preto, pardo, branco ou amarelo. O amarelo é o indígena, preto, pardo é o negro e o branco. Aí eu estou vendo lá que o meu aluno de 10 anos, ele preto retinto, né? Bem retinto mesmo. E eu estou vendo que ele estava incomodado, a mãozinha dele até suava, porque ele não queria marcar que ele era preto. E ele tá lá, tia, como é que eu faço? Como é que eu faço? E eu estou vendo que ele estava incomodado. Falei, marca que você é pardo. Posso marcar que eu sou pardo? É você que auto se declara. Ele, ufa. Sim. Porque o que eu entendi? Ele não estava preparado. E eu tinha que reconhecer aquilo. Porque você fala, não, que aí você é preto? Você é preto. Põe aí. Então ele não estava preparado. E a gente tem que ter essa sabedoria de aguardar o tempo da pessoa. Então, às vezes, quem faz essas maldades, quem faz, às vezes, tido como brincadeira, às vezes o próprio negro com o negro, que ele ainda não está preparado. Ele ainda não evoluiu para saber que ele tem que, né, de fato, respeitar. Ele acaba reproduzindo e justificando um argumento maldosamente e muito branco e muito branco. E o que você está falando eu tive na escola de Dom Lara ano passado, né? Aliás, mandar um abraço aqui para a professora Editânia, professora de História. Ela me convidou para poder falar para os alunos lá sobre racismo, né? Obviamente, sem a bagagem que a Juliana tem, mas eu fui lá para poder falar. Mesmo, nós temos que ocupar todos os espaços. Eu fui lá para poder falar para os meninos. E a primeira pergunta que eu fiz quando eu cheguei no ambiente, uns 40 alunos, mais ou menos, 40 a 50 alunos, e eu, por ser uma escola pública, eu percebi lá que tinha, no mínimo, umas 15 pessoas negras. 15, no mínimo. Tinha alguns partos, mas uns 15 negros. Eu perguntei, né, quem aqui de vocês se identificam como pessoas pretas, negros, pretos? Das 15 pessoas que estavam lá, não levantou a mão 5. Fiz como você, não apontei o dedo, teria o direito de fazer isso, mas aquilo me deixou incomodado. E aí
eu passei a me dedicar ainda mais a tentar entender, aprender, tá, gente? Porque não é porque eu escrevo uma coluna no jornal, ou do que eu estou aprendendo, e hoje eu estou tendo uma aula aqui com esses três, a gente está aprendendo, né, Gilson? Do dia a dia. Quando você falou aí sobre sobre que ele falou que o próprio negro ele é racista, eu acho que eles pegam na parte de cima da pirâmide, né? Igual nós estávamos comentando aqui no início. Eu cheguei a comentar antes aqui, ele sempre dá um exemplo, igual foi Pelé, né? Eu acho que eles reparam por isso, por artista, jogador de futebol, né? Então, assim, o cara está no topo da pirâmide, Pelé, que era um dos caras mais ricos que tinha no Brasil, Vini Júnior, O mais hoje, que é um famoso dos do caras mundo. mais famosos do mundo, e o pessoal que fala dessa pirâmide de Maslow, lá no topo da pirâmide, 99% são brancos. Então ele é o único negro lá em cima. Então o convívio faz com que ele se relacione com pessoas de outra etnia, de pessoas brancas, né? Não é porque ele está lá em cima, assim, não, eu sou negro, vou ter que ir Vou lá. lá na base do pirâmide para poder É o encontrar. convívio do dia a dia. Então, assim, as pessoas julgam por esse lado, né? Então, eu consigo olhar mais por essa questão, tá? Então, e eu acho que nem todo negro é racista, nem todo branco é racista, as pessoas... Porque hoje a gente tem que discutir hoje muita questão da discriminação social, sabe? E porque a gente sabe que o negro ainda está nessa, então a gente tem que trilhar os nossos caminhos, os meandros que existe por aí para a gente chegar nesse objetivo. E eu acho que a base disso é a questão da educação, né? Eu até tomei liberdade de colocar na coluna uma foto da minha netinha, da Kali, com 5 aninhos, cujo pai tem letramento, a mãe tem letramento, e ela está começando agora, né? Então acho que ela se identifica antes disso. O próprio nome dela significa a negra, e ela se orgulha muito de dizer isso quando alguém pergunta para ela qual o significado do seu nome, porque a única Kali que tem na escola tudo é ela. Ela é diferente. Ela faz questão de dizer, significa a negra. Ela faz questão de dizer isso, né? Então isso é muito bacana. Agora, eu estava vendo também uma frase: o racismo é um crime perfeito no Brasil, porque quem o comete acha que a culpa está na própria vítima. Além do mais, destrói a consciência dos cidadãos brasileiros sobre a questão racial. Nesse sentido, é um crime perfeito. É Kabengele Munganga. Eu acho que ele foi bem didático, né? Alguém aqui conhece alguém que está preso por ter cometido um crime de racismo? Vocês têm notícia de alguém que esteja preso por ter cometido um crime de racismo? Então, acho que se encaixa muito nessa, que é um crime perfeito, porque você acaba culpando a vítima, né? Você culpa a vítima, né? É mimimi, é frescura, né? Não, isso é bobagem, antigamente não tinha disso e tal. Então, infelizmente, a gente ainda vive, e eu volto a dizer, muito disso, nesse momento, está vinculado diretamente à questão da polarização. E me preocupou muito, Juliano, quando você falou que alguns professores resistem por questões ideológicas, né? É uma preocupação muito grande, porque mesmo que eu tenha uma ideologia, essa ideologia ela não pode de forma alguma interferir Na formação do outro. na formação do outro e no meu dia a dia, naquilo que eu falo, né? A ideologia é algo pessoal, né, gente? É aquilo que você tem, que você... Por exemplo, eu vou debater racismo, vou falar sobre racismo com alguém que esteja interessado em falar sobre racismo. Eu não vou entrar na casa de ninguém e obrigá-los a me ouvir sobre racismo. Não vou fazer isso, né? E a gente, lamentavelmente, a gente ainda passa muito por isso. As considerações finais de cada um. Juliane, eu só tenho, antes de mais nada, dizer que eu sou um fã, né? Uma pessoa que te admira muito pela luta, pela trajetória, pela coragem, né? Porque é outra coisa também, né, gente? Falar de racismo no Brasil parece que a gente está agredindo alguém, né? Um negócio impressionante. Quando você levanta o tema racismo, parece que você está agredindo alguém, parece que você está, né? E isso é muito complicado. Então, eu quero te agradecer pela presença e te elogiar pela coragem.
Eu que agradeço, Rogério. Nós também somos seus fãs, nós sempre ouvimos lá, somos seus ouvintes, viu? Que bom. A gente ouve e fica atento ali para ver, principalmente as crônicas, os comentários que Bacana, você obrigado. faz, é sempre muito importante para nós. E eu queria dizer aos nossos ouvintes, telespectadores, que ter consciência negra, que às vezes a pessoa pergunta, o que é isso, consciência negra, né? E por que não tem consciência branca? Não é? Aí eu vou explicar o porquê. Ter consciência negra é reconhecer todo o legado deixado pelo povo negro na nossa sociedade brasileira. E esse legado, ele contribui para que o nosso Brasil seja o que é. Então, essas contribuições na arte, na música, na literatura, é o que fez a base do nosso país. Então, eu tenho essa consciência, eu reconheço esse legado, sei que esse legado é importante. Então, eu sendo branco, sendo negro, eu tenho essa consciência? Eu tenho consciência negra. Então, reconhecer esse legado, saber dessa importância, saber que a população negra, afro-brasileira, contribuiu e contribui para o crescimento da nossa sociedade brasileira é importante, isso é ter consciência negra. Então, se você tem essa consciência, você também tem consciência negra. E nós estamos pleiteando sempre a igualdade racial. Nós não queremos estar acima de ninguém, mas também não queremos estar abaixo. Nós queremos estar igualmente. Igual aquele filme, né? Que horas ela chega? A menina diz: mãe, eu não quero ser melhor do que ninguém, mas eu quero ser igual. Bacana, chega embora. É sempre um prazer estar aqui, né? Agradeço muito por você ter me tido essa oportunidade. Sou sua fã também. Obrigado. Fico muito feliz pelo carinho, o reconhecimento com meu pai, né? Que sei que foi uma figura muito importante aqui em Caratinga e ter esse legado dele, eu sou continuação dele, então sou muito grata de estar aqui. E é isso aí, é ter essa consciência de classe, buscar pelo letramento, inspirar, né, os nossos mais novos, que eles que são a nossa potência aí futuramente. Então é isso aí, sigo aqui, sou continuação dos que vieram, né, antes de mim, e tenho essa consciência, graças a Deus. Bacana. Rogério, primeiro, cara, primeira vez que eu participo de um podcast. Assim, mas como é que eu vou discutir? Primeira vez que eu participo de um programa de entrevista. Pra você ter noção desse estilo. Então, para nós. Absurdo isso, hein? Que vocês têm programa de entrevista aí. Que vergonha, que feio, hein? Que feio, hein? Mas pra gente, esse mês é um mês muito importante, principalmente no ano passado, que o presidente Lula sancionou a lei da questão do dia 20 de novembro, feriado. E este ano, 330 anos da morte de Zumbi, a gente acha que a luta tem de anos e anos. Também Zumbi dos Próximo. Palmares foi um dos maiores nomes de luta e resistência que este país já teve, desde aquela época, 330 anos atrás. E a gente está sempre inspirando no dia a dia, procurando forças para discutir, para debater, né? E semana passada, só para terminar, para não alongar muito, eu até comentei ontem com a Juliana. Eu estava lendo a biografia de Luiz Gama, e eu acho que é uma das figuras mais importantes, eu acho, do Brasil, que deveria estar sendo esquecido na sociedade, no dia a dia. É um cara negro, que foi abandonado pelo pai, Foi vendido pelo pai, foi na verdade. vendido e conseguiu libertar mais de 500 escravos através do seu conhecimento e de postura. Então, viva Zumbi, viva Luiz Gama, viva o povo negro. Que bacana. Eu só tenho a agradecer a vocês, agradecer ao Gilson pela presença. Lamento por você não ter tido em outros horários de entrevista. Sobre a questão do livro que você vai lançar aí, a gente espera contribuir de alguma forma e espero que outras pessoas também possam colaborar para que o Gilson possa compartilhar as suas histórias, a história da sua filha, inspiradora história da sua filha conosco. Pegando o gancho do que você falou, né, sobre Zumbi, e nas minhas leituras e pesquisas para poder fazer a coluna, os 4 artigos, eu percebi e assisti muitos vídeos e percebi que o Zumbi de 2010 para cá vem sofrendo, a imagem dele vem sofrendo muitos ataques, né, Até isso, né? exatamente para que
para Pra tentar diminuir, né? desmerecer um pouco da questão do movimento. Então, a imagem do zumbi sofreu muitos ataques, e ataques só porque, tipo assim, eu vou falar para desqualificar, Uhum. né? Já que ele é o grande símbolo, então, dessa resistência negra, eu vou tentar desqualificar. Só que todas as pessoas que eu ouvi nessa tentativa de desqualificar a figura de zumbi, eles o faziam de uma forma apenas falando, sem documentação nenhuma que comprovasse aquilo que eles estavam falando, e se colocando naquela posição de que eu sou o doutor fulano de tal, estou falando, e todos eram brancos. Então a gente precisa entender o seguinte: tudo que se fala sobre o Zumbi dos Palmares, tudo que se tem de notícias sobre o Zumbi dos Palmares, foi escrito pelos seus inimigos. Foi escrito pelas pessoas que queriam matar e destruir Palmares, né? Então a gente precisa entender o seguinte: se você pedir a alguém que não gosta de mim, que quer me destruir, para que ele conte a minha história, você fica lascado, tô morto, né? Então, É então, verdade. então a gente precisa entender isso e colocar zumbi como um homem do século XVI. A gente não pode, com a mentalidade do homem da época dele, Sim. onde o que a gente tem hoje de consciência de igualdade, de liberdade, na época dele eram coisas que eram um pouco diferentes do que é hoje. Então a gente precisa entender isso, né? E que algumas pessoas não conseguem fazer. E quando você fala de Luiz Gama, essa semana eu vou assistir Doutor Gama, um filme sobre Luiz Gama, muito resumido, na verdade, sobre a história dele, né? Filho de Luísa Maim, né? Que já era uma mulher linda assim como vocês, uma guerreira que participou da revolta dos Malês lá na Bahia e tentando de alguma forma fazer com que aquilo não chegasse onde chegou, e ela teve que abandonar o filho com o pai, né? Para escapar da repressão e de tudo mais, ela teve que abandonar o filho. Ela não era uma escrava, ela era uma mulher livre, uma quitandeira de mão cheia, pelo que o filho contava. E a Luísa Maim teve que deixar o filho sob os cuidados do pai, que era branco, né? Que era branco. E o pai, com muita dívida de jogo, o que ele tinha de mais valor em casa? Meu filho. Vou vender ele. Vendeu o Luiz Gama para o escravocrata, que pegou o Luiz Gama e levou para o Rio de Janeiro. Foi vendido no mercado lá. Infelizmente, nós temos que falar assim: vendido no mercado. Era o que os nossos ancestrais deram, mercadorias, né? Foi vendido no mercado para um senhor de escravos de São Paulo. Levou, então, o Luiz Gama, levou o Luiz Gama para São Paulo. Só que ele não conseguiu vender a Luiz Gama para nenhum fazendeiro ali, porque quando ele falava de onde que ele falava que era da Bahia. Não, escravo baiano eu não quero, porque são muito bravos, são revoltados, aqui eu não quero, vai causar confusão para mim. Ele, não tendo como vender, deixou ele em casa, então, para brincar com o filho branco dele, brincar com os filhos dele. E o Luiz Gama foi crescendo ali, até que esse senhor alugava quartos para estudantes que vinham de fora para estudar em São Paulo, e o Luiz Gama, aí que eu falo com você, a questão das oportunidades, Verdade. né? A questão das oportunidades. Ele teve a sorte, de chegar No local. no local, e teve um estudante branco, que o pai fazendeiro pagou para estudar direito em São Paulo, que perguntou para ele. Luiz Gama já estava com 17 anos, 16 anos. O Luiz Gama se interessou por livro, pegou o livro, olhou e tal. O rapaz falou: você gosta de ler? Não, não sei ler. Não sabe ler? Não, não sei ler. Mas, então vamos fazer o seguinte: você me mostra os melhores lugares de São Paulo e eu te ensino a ler. Combinado? Combinado. O Luiz Gama, então, começou a aprender a ler com esse estudante de direito. Ele simplesmente devorava livros, insistentemente devorava livros. A partir do momento, em um ano, ele aprendeu a ler, se alfabetizou com um ano, e esse cara se tornou um grande amigo dele, inclusive, né? E daí por diante, ele é o primeiro advogado do Brasil sem diploma, porque ele não fez uma faculdade, porque ele não podia estar na faculdade. Mas ele libertou mais de 500 negros, como você disse, usando as leis feitas por brancos, né? E aí ele fez aquilo que normalmente a gente faz e é taxado de mentira. Gravata,
bacana, pastinha, e tudo mais, e era taxando, nenhum taxando que quem, aí, né? E aí ele fez aquilo que a gente faz muito e é chamado de metido. E eu concordo com você, um dos grandes nomes que, infelizmente, eu volto na sua fala, não se ensina sobre Luiz Gama na escola. As pessoas não têm contato com a história de Luiz Gama e da mãe dele, da Luísa Maim e de outros pretos que fizeram muito mais do que Princesa Isabel. Eu estou falando de Luiz Gama, 1840 ele foi vendido pelo pai com 10 anos, 1847 ele se alfabetizou, 1850 ele já era um advogado mais respeitado do Brasil sem ter diploma. Então, nós estamos falando de alguém que, para mim, fez muito mais do que Princesa Isabel. Ele pegou a caneta e, né? Jogante, vários nomes. Gente, eu quero agradecer a vocês. Antes de fazer o merchan aqui do meu amigo José Horta, Clube da Segunda Chance, né? Esse livro ainda não foi lançado, estou recebendo aqui de primeira mão do meu amigo Zé Horta, que é editor-chefe aqui do Diário de Caratinga, né? Vai ser lançado em breve e vou ler com todo carinho do mundo e vale a pena. É aquilo que eu tenho falado. Gente, vamos voltar a ler. Né? Eu não, porque eu já faço mesmo isso. Aqui também acho que todo mundo faz isso. Mas você que tem casa, vamos voltar a ler. Lê qualquer coisa. É bula de remédio. Lê qualquer negócio. Vamos ler. Porque o Brasil está precisando disso. Leitura, 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 educação, educação, educação. Obrigado, gente. Nosso tempo está estourado, mas eu acho que o podcast foi bom porque a Nayara nem chegou ali no vídeo para não poder lembrar que o tempo estava estourado. Então, porque ela está gostando também. Tá bom? E obrigado a você. Sucesso com o livro, tá, gente? Espero que aconteça o mais rápido possível. Sucesso no seu trabalho. Continue nos inspirando com o seu talento. Tá bom? Obrigada. Gente, valeu. Na próxima semana eu vou receber aqui a Giovana Costa, né, psicóloga, terapeuta. Vai falar sobre saúde mental da mulher, que sofre uma pressão enorme na sociedade atual, porque ela precisa fazer 1001 atividades ao mesmo tempo, né? E todas bem, porque se não fizer, ela fica como fracassada. A Giovana vai estar aqui para poder bater um papo com a gente sobre a saúde mental da mulher, tá bom? Abraço, valeu, obrigado. O Diário de Caratinga trintou. São mais de 3 décadas informando com credibilidade e compromisso. E agora, um novo diário começa. Novo design, novo portal, novas redes sociais. Mais interativo, mais próximo de você. Com mais espaço para sua voz e novas parcerias para te manter informado 24 horas por dia. Diário de Caratinga. Cada edição um capítulo da nossa história. O futuro começa agora.